Reenquadrado de Umineko When They Cry, episódio 4, Aliança da Bruxa Dourada. Muito bem, estamos aqui para mais um Reenquadrado, o último episódio de Umineko. Estamos terminando o Umineko na metade. A gente terminou o primeiro jogo que consiste a série Umineko When They Cry, porque ele é dividido em duas partes. Então... Tecnicamente, cada episódio é um jogo, e aí tem um bundle com 4 jogos no mesmo coisa. Eu não sei os termos. Sim, mas é como você compra, é como você adquire o Umineko hoje em dia. Você... Nada disso importa. Vamos pro que importa. Eu sou Estranho, estou aqui com o Iso, o Luke, o Tojo e o Judeu Ateu pra terminar o Umineko. Que bom. Pra terminar a nossa 19ª temporada do Cara, não é possível. Reenquadrado. Cada vez que você fala esse número, eu não acredito que teve 19, Magal. E aqui a gente vai abandonar o Umineko na metade. A gente vai discutir o que isso significa, porque eu quero saber o que isso significa também ao final desse programa. Mas, como o título já diz, é o episódio 4 de Umineko, que são 8. A gente tá falando do episódio 4 inteiro, que são 6 volumes no total, 3 no americano. A gente estendeu esse aqui para poder fazer um programa só, e eu acho que é o suficiente. Antes da gente encerrar essa temporada, vale lembrar que a gente tem um Apoia-se, que é um canal de apoio para você fazer, para manter a gente aqui motivado com um dinheirinho pingando todo mês. O apoia.se/ao quadrado. E é isso aí, não é, Judeu? É isso aí, Estranho. Eu não colocaria da forma que você colocou. Eu faria esse podcast mesmo se... Não é nenhuma motivação, não. É um dinheiro bom, é só isso que é. Esse dinheiro sempre é bom. Dinheiro é sempre bom. Em mim gera uma mini culpa se a gente não libera, não solta podcast, mas talvez é a forma como eu funciono. Mesmo sendo uma motivação, mas com certeza é uma ajuda. Exato. Definitivamente. E se você apoia com R$10 ou mais, você tem seu nome lido aqui no programa de forma rotativa, como as seguintes pessoas: André Lopes de Souza e Oliveira, Felipe Waxman, Maicon Fioresse Lucas, Victor Gabriel Zene Silveira e Lucas Cabral. Muito bem, Umineko, episódio 4, é como o Luke disse, ele é o fim do arco da pergunta, né? O question arc, que é o diz Ryukishi 07, que essa parte conclui todas as perguntas e que já tem todas as dicas necessárias para você fechar a história na sua cabeça, se você for um maluco. E as próximas partes eu não sei sobre o que é. Mas em teoria é por isso que a gente tá fechando nisso? É isso, Luke? Porque ele nomeou um arco, é isso aí? Eu vou, só pra deixar claro, a terminologia arco de perguntas é meio que uma invenção de marketing ocidental, por causa de Higurashi, que era assim. Mas é dividido em nomes, então eu não lembro o que significa o termo da segunda parte de Umineko, mas ela divide claramente a história em duas fases. Eu não vou contar qual a diferença primária da segunda fase, mas existe um elemento que você nota claramente que não vai ser a mesma coisa. E sim, ele disse que você consegue resolver os mistérios e descobrir o que está sendo dito com base nesses 4 episódios. Dito isso, é muito difícil, e eu acho que é especialmente mais difícil no mangá, porque ele tem, obviamente, menos informação, mas, corta algumas coisas, reduz algumas coisas, então ele acaba tendo menos pistas. Então... Nossa, se tivesse mais pistas eu ia ficar maluco. Mas a gente... Vamos lá. E a resposta da sua pergunta do porquê a gente tá lendo até aqui é porque ninguém ia querer gravar por mais 2 meses, a verdade é essa. Não, 4 meses. A outra razão é que seria impossível, porque o mangá inteiro tem 50 volumes, então, obviamente, eu tinha que decidir um ponto de parada, e obviamente esse é o melhor ponto pra parar. Dito isso, Luke, você acha que é spoiler falar que o ponto que a história parou de fato encerra um ciclo? Ela super encerra um ciclo. Para todos os efeitos, todos os episódios encerram algum ciclo. Sim. Pra todos os efeitos, Battler versus Beatrice é isso. Os personagens ainda existem, mas o duelo deles é isso. Acabou aqui, é isso. Essa é a principal mudança, eu imagino. Parte 5 não é uma desculpa esfarrapada pra um dos dois voltar pro tabuleiro. Não é essa o tema da parte 5. Essa brincadeira chegou até aqui e agora a gente vai ver as consequências dela. Não acho que falar isso é spoiler, acho que falar isso é
tudo bem. Até porque Sim, a gente tudo viu a parte bem. 4 inteira. Até porque vocês podem dar tanto spoiler quanto vocês quiserem. Não, vocês não podem, porque o ouvinte talvez vai querer continuar lendo. Mas eu, pessoalmente, eu não ligo. Inclusive, eu fui atrás de coisa pra ver se eu entendo, porque a culpa não é sua, Luke, mas esse foi um horrível momento pra parar o podcast no sentido de completude, porque não, pra mim não se encerrou nem algum tipo de arco dramático dos personagens, não se encerrou quase acha? nada aqui pra mim. Pra mim, ele encerra 2 arcos dramáticos muito claros. Ele não encerra, ele avança em direção a uma conclusão, mas eu acho que ele não encerra, minha opinião. Por que você acha que encerra, Luke? Qual arco? Vamos começar por aí. O 4 introduz... Não, o 3 introduz a Angie, mas a história da Angie é do 4. Ela completa o entendimento que a gente precisava ter da história maior de Umineko. O que o Mineko no Hanako Koronin, enquanto um todo, tá querendo contar é incompleto antes de você ter a presença da Angie da história e entender por que ela é presente, por que isso importa. E dentro desse episódio a gente vê um arco narrativo dela, que é não inteiramente concluído, mas é explicitado e vai até um final. E o outro existe o arco Battle e Beatrice do jogo, que, como o Isa falou, ele é encerrado aqui. E ele tem um desenvolvimento em que ele termina até você chegar numa outra conclusão. O relacionamento dos dois passou por um arco que chegou pra culminar nesse ponto. É uma culminação de todos os outros 4 episódios que tiveram até aqui. Mas eu acho que eu só sei que completa esse arco porque vocês me falaram. Porque quase esse final da parte 4 não é muito distinguível do final das outras partes. Porque terminou, tipo, o Battler perdeu. A gente terminou algum programa ali. O primeiro programa. Todo mundo morreu. Acabou a história. Ah, não. Tem uma outra coisa aqui, o Battler vai enfrentar ela. Ah, mas ele perdeu, então acabou essa história. Aí no próximo, não acabou essa história. Ele vai lutar de novo. Aí ele perde de novo. Aí... Ah, não, acabou essa história. Não, vai ter de novo ela. E aí agora, se você falasse, não, a Beatriz vai voltar no próximo, eu ia falar, ok, tá in character. É exatamente isso que o Mineko faz. Eu nem ia achar uma desculpa esfarrapada, que nem você falou. Tá ok, a história tá continuando. Ele perdeu mais um jogo. O jogo só termina quando alguém desiste ou que ele prova que não tem bruxa. Nesse não foi ele que perdeu, né? Ele não perdeu. Ele ganhou, tecnicamente. Bem tecnicamente. Quem não ganhou fomos nós. Eu acho que ele avança o suficiente em certos contextos pra definir uma boa metade, assim, um bom ciclo. Ele avança, definitivamente. Eu quero começar, a gente vai ter espaço pra discutir o final Battler e Beatriz, que eu acho que ele, de fato, é o que é relevante como temporada. Tipo, como temporada é isso que a gente acompanhou. Mas o mangá, ele fez essa pausa e fez um arco completo, o Luke tá correto, o completo da Angie aqui nesse episódio inteiro. Vai desde uma história de origem até uma conclusão no nosso mundo real, né, no tabuleiro talvez, e uma conclusão no Tea Party também para essa personagem. Tem de ponta a ponta, tem bastante coisa para falar dela aí no meio. Eu quero começar com o Tojo. Tojo, o que você achou dessa jornada da Angie? O que você quer chamar atenção para tudo que ela passou aqui nesse episódio? Bonecaça, adorei a Angie. Já tinha, claro, vivi na internet o suficiente no meio nos meios dos visual novelers pra conhecer a personagem de nome e de rosto, mas ver ela aqui foi meio que mágico, assim. Excelente personagem, gostei de praticamente tudo dela. Personalidade, visual, motivação, como que ela vai se desenvolvendo ao longo do mangá, as respostas que ela encontra, o que ela faz com as respostas. Achei tudo muito bem feito acerca da personagem dela. Eu gostei do arco também, Tojo. Acompanhar ela. Deixa eu falar, eu quero falar. Acompanhar ela foi bem mais interessante do que acompanhar o Battler, porque tinha esse pé na realidade. O mangá meio que te coloca no mundo real e aí tira e coloca você um pouco do mundo de fantasia. Mas tinha alguma coisa concreta pra você se segurar ela quando ela tava fugindo ali da tia dela ou outros momentos? Tinha alguma coisa concreta pra se segurar? E aí as outras adicionais você pode interpretar de forma como você quiser. Pra mim era bem mais interessante ter alguma coisa pra você ter firme em vez desse negócio maluco de 5 realidades diferentes que tava acompanhar o Battler. Pra mim, eu entendi assim, pelo menos. Ela de fato concluiu, não digo concluiu, ela
completou, acho que foi o termo que o Luke usou no começo, né? Que ela completou detalhes do, entre aspas, mundo real. Porque eu não sei se o mundo real é o tabuleiro. Eu acho que o tabuleiro é uma coisa e o mundo real é outra. E o mundo real também talvez não seja o mundo do mundo. Mas quase nível de teoria. Mas a impressão que dá é que a história que a gente vê dela meio que é o futuro que de fato decorreu dos acontecimentos da ilha. E os outros jogos que a gente viu, o primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto, são meio que interpretações do que aconteceu lá, mas o que aconteceu, aconteceu. É isso que eu entendi também. Então ela dá essa completude no sentido de agora eu tenho mais insumo para tentar entender qual que é a dinâmica daí. Eu acho que conclusão é difícil tirar, mas ela dá mais insumos para isso, eu acho bacana. E ela traz essa discussão especificamente da magia pro mundo real. Porque tinha no tabuleiro, que é a ilha, né, o Rokkenjima ali, tinha isso, e tinha na sala de chá. Meio que não tinha no mundo real ali, né? Tipo, fora da ilha, a gente não sabia qual que era a dinâmica que o mangá tava propondo, que a história tava propondo pra magia, e ela traz essa discussão. O que você achou dessa discussão, Iso? Da magia no mundo real e da magia que a Angie faz? Eu discordo de toda a tese sobre magia que a parte da Angie particularmente quer vender. No mangá em geral, mas a parte da Angie em si quer vender. Que a parte da Angie é muito sobre ela questionando ou não a magia. Ela tem uma rejeição enorme e um passo pra trás. E olhando pra trás agora, eu vejo que eu fui injusta com muita coisa. E eu acho que ela não foi tão injusta assim. Eu não acho que tem tanto valor assim em seus amigos imaginários, porque seu trauma é muito grande. Mas isso não é uma solução de verdade. Não. Você acha que a Angie é pró-evangelização? É meio que a jornada dela aí, né? Tipo, ela era ateia e ela se evangelizou. Eu acho que tem pró-terraplanismo ali. Mas se o cara quer acreditar que a Terra é plana, é a realidade dele. É grosso eu falar que ele não tá na minha realidade. Não, vai tomar no cu. É bem isso, porque não é religião estranha, é tipo a pseudociência. Tipo, ela ainda acredita nos fatos. Tipo, ainda acredita nos fatos e lógicas, mas é completamente perturbado pra, tipo, acreditar nessa coisa que é absurdamente real. E o centro palpável que eles deram de exemplo é a vida da Maria, que era uma vida negligenciada, que a Maria criava o próprio mundo pra achar que ela era feliz. E eu não acho que essa ilusão tem que ser preservada de verdade. Ideologicamente, eu não acho que esse tipo de ilusão... se o cara não entende o próprio abuso, não cabe a gente fazer alguma coisa porque ele está feliz. Não. Mas não é esse o ponto. Eu não acho que esse seja esse. Você acha que esse é o ponto? Iso, que o mangá faz? Eu não sei Eu definitivamente não acho que é. No desenho BoJack Horseman, um coach famoso, porque o desenho fala muito sobre saúde mental e muitas peças que os personagens falam, o fã não adota muito como o que essa frase significa. Tem uma frase que o BoJack fala: eu descobri o segredo pra ser feliz. Eu vou começar a mentir que eu tô feliz. E se passar anos suficientes, eu vou esquecer que eu menti. E eu sinto que a história da Maria é um pouco essa. E eu não acho que isso é uma coisa boa de se aceitar, não. Eu não me sinto bem com como mostrou a relação da Maria com magia. Boa. E você, Luke? Você acha que não é esse o ponto? Eu acho que a história, ela... Primeiro, eu vou... Obviamente, vocês leram isso. Ela tem uma visão positiva do que o Hideko define como magia. Mas ter essa visão positiva não descarta que é compreensível de todos os problemas que a Maria tá passando, do que a Angie vê é real e que ela... é uma pessoa, que a Maria é uma pessoa que precisa de ajuda e tal. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter cuidado em como você quebra a realidade de uma pessoa desse jeito. Você não pode só dizer pra ela: não, sua vida é uma merda e você tem que ficar triste porque da minha visão é assim e você não pode... Não é assim que se ajuda ela. Tem uma hora que ela tá no negócio de polícia e tal, porque ela precisava voltar pra casa, né? E o cara fala: nossa, coitadinho de você. Isso é um negócio que afeta a Maria, que ela fica pensando: nossa, mas eu sou, tipo, uma pessoa coitada, assim. E é uma coisa que deixa ela triste. E, no geral, é isso. Eu acho que você não pode tirar com força e quebrar essa noção de mundo sem cuidado. Você tem que entender o que leva as pessoas a criarem
seu universo próprio, os métodos, os coping mecanismos de cada pessoa, etc. Sim, Interessante. entender, mas também ajudar eles a serem parte do universo de verdade, não... Sim. Mas você chegar aí, tipo, só falar, não, mas você não tá entendendo. Sua vida é uma merda, você tem que... Até porque tem outro argumento que eu acho que é importante, que é não reduzir as coisas. Porque muitas vezes a vida da Maria é ruim, e aí muitas vezes que quando alguém tá vivendo essa vida complicada, você chega e fala, mas então esse momento aqui que você disse que tava feliz é falso, você não pode ter ficado feliz de verdade. E não é bem assim. Mesmo dentro de situações ruins, você pode ter momentos em que existiram alegria, existiu alguma coisa de positivo que você pode tirar, e você negar essa visão de outra pessoa é o que eu acho que o Mineco tá dizendo que é errado. E é o que eu entendo pra mim que Eu sentido. concordo com o seu raciocínio, Luke. Eu acho que faz sentido com o que a história quer dizer. Mas eu acho que o Mineco, ele em mais um aspecto, ele é contraditório e paradoxal pra mim. Porque ao mesmo tempo que ele faz isso... principalmente na primeira metade da história da Angie ali, que é o fato, o momento que ela, entre aspas, mata as 7 pecados capitais lá, não lembro qual que é o nome delas. Mó da hora, eu adorei esse momento. Pô, mata a galera então aí, vai, faz aí. Então, pareceu tipo uma das respostas da história de tipo, e aí, magia é questão de acreditar, eu acredito, e vocês não podem fazer nada por mim aqui e me salvar dessa situação, então não serve pra nada. E ela tem isso, e aí ela termina o arco com, não, eu acreditei de novo e elas mataram todo mundo. Obviamente dá pra dar a explicação do mundo real ali, que é só o cara do barco que matou todo mundo ali, o assassino de aluguel que tava junto com ela, mas, tipo, parece que a história deu a entender, se eu acreditar mesmo, o mundo vai... Eu vou melhorar o mundo, sabe? E aí eu fico com essa questão paradoxal desse sentimento que o mangá proporciona. É que não é só acreditar por acreditar também. Acho que cada personagem tem a sua forma de manifestar a sua magia. Pra ela... Pra Angie, por exemplo, eu senti que que a magia dela é manifestada através da empatia. Pro Jorge e pra Jéssica, é a convicção. E aí, cada personagem tem a sua própria manifestação, de ter o seu próprio método pra manifestar magia naquele mundo. Então, eu não acho que dá pra usar a mesma régua pra todo mundo ali, sabe? Uhum. Eu quero falar que eu concordo com as 3 opiniões aqui, vocês, todo mundo, acho que vocês têm a análise correta, mas acaba que a minha interpretação do mangá sobre a posição dele, sobre a magia, metaforicamente falando, né, como percepções perturbadas da realidade, ou cope mecanismos, que nem você falou, Luke, é que ele é agnóstico. Ele não é nem crente, nem ateu. Ele eu entendi essa cerne do mangá, principalmente quando a Angie tá conversando com aquele cara ali, que eu não sei quem é, que é tio dela? Quem é? Eu não lembro mais. Não, é um guardião ali. Um guardião ali. É só meio que um gerente da empresa que acabou indo com a cara dela e não escrotizando ela, que nem todo mundo tava fazendo. E nesse momento, o mangá pra mim expôs bem claramente a posição meio que extremamente pós-moderna, tipo, da negação da realidade, sabe? Que não existem fatos, sabe? Não existe nada. O que eu acho bolado, porque eles estão falando de um fato histórico, não estão falando de uma opinião. Eu acho que isso é relacionado, mas isso é parte de outro tema, que não exatamente a magia, obviamente são conectados, mas que é como o Mineco, especialmente esse episódio, trabalha com a noção de verdade, né? O que é o conceito de verdade para o Mineco. E a posição dele, para mim, no geral, é essa, de um relativismo. Ele é a interpretação que reacionário tem de marxismo, sabe? Tudo depende, sabe? Tipo, ele é a escola de Frankfurt, sabe? Tipo, de relativismo extremo e da negação da verdade como algo possível dos fatos e, tipo, a realidade a gente que molda por percepção. Eu acho que essa é a posição dele. Eu só diria que não é negação dos fatos. Eu acho que é o conceito de que a verdade, por si só, não se reduz aos fatos, porque ela só é construída a partir de uma interpretação própria e não existe essa objetividade. Mas os fatos estão lá, eles só nunca vão ser o suficiente, porque você vai ter sempre que ter sua visão para
e ela pode deturpar as coisas. Então, É o grande papinho do a verdade tem 3 lados, né? O seu, o meu e a junção dos dois. E a verdade. É que nem. Então, mas aí eu fico justamente dividido, porque tem uma imagem clássica que diz que tudo é ponto de vista, que tem um 6 desenhado no chão, ou um 9, tem uma pessoa de cada lado, e uma tá falando, é um 6, e a outra tá falando, é um 9. Muito profundo. É, super profundo, falando, a realidade depende do ponto de vista. Só que eu sou contra essa imagem porque, sim, depende do ponto de vista, mas uma dessas pessoas está certa. Aquele número ali foi colocado com um propósito para representar um número de alguma coisa e contextualmente é possível entender. Se você isolar, realmente aquilo depende do ponto de vista, mas no contexto geral é mais amplo. E eu acho que o que o Mineko faz é meio que isso, de tipo, é o ponto de vista. É o que o Izo falou, é o ponto de vista. Mas o que aconteceu na ilha, aconteceu na ilha. Tipo, Sim, algo aconteceu. Tipo, a gente não sabe ainda, mas algo aconteceu. Então não é o ponto de vista da A Angie não tem mais a família dela. A Angie não tem mais a família dela. Justamente, a conversa que eles estão tendo é sobre um fato histórico. 18 pessoas morreram, saiu no jornal. A Eva sobreviveu e viu. Estragaram a vida da Angie por causa disso. Mas ninguém tava lá, não tem como saber o que aconteceu de verdade. Não tem investigações que podem ser feitas, tem como... A história do mundo não é um bando de... não tem como saber de verdade. Tem, a gente escreve histórias sobre o que aconteceu no passado. Sim. E essas histórias estão muito questionadas por quem quer falar, acho que isso é tudo opinião, acho que na verdade zumbi tinha escravos e que, portanto, isso é tudo uma construção enviesada. E embora seja uma construção enviesada em algumas coisas, isso não quer dizer que a história... tem esse lado, tudo é relativo. A história tem coisas que são inverdades, que se entram no meio usando relativismo, usando ninguém tava lá pra ver. E o mangá ele faz certo isso porque ele coloca essa possível... a verdade pode mudar, salpicando com essa dúvida. E aí, tem magia ou não tem? Né? Tipo, essa é toda a discussão do mangá, né? Então ele salpica essa discussão justamente, tipo, a verdade é a verdade. Exceto se for possível fazer o impossível. Ótimo, ele tá salpicando com essa ideia. Só que alguma hora ele vai ter que responder. Então... Pra terminar essa sessão que é da conversa dela com o Okonogi, esse é o nome do cara, Okonogi, eu acho que a outra conclusão que eu acho que junta essas duas temáticas é de como que vai ser a catchphrase de um Mineko, né, que vai ser repetida o tempo todo, que é a ideia de sem amor não pode ser visto. Que a ideia principal que está sendo apresentada aqui é justamente que você precisa, para entender uma situação por completo, e isso inclui a noção de verdade, mesmo o conceito da verdade, se ela existe, você precisa ver as coisas por mais de um ângulo. E você precisa fazer o esforço para entender a outra pessoa, compreender o lado de outra pessoa, senão você nunca vai conseguir ter essa visão por completo. É aí que a verdade não vai ser encontrada de maneira alguma. E isso inclui entender por que pessoas falam de mágica, por que pessoas veem o mundo de outras formas, o que isso quer dizer. O final da Angie é justamente, ela entendeu que a mágica da Beatrice, ela tem uma origem similar, e isso é importante para entender quem ela é e por que ela é assim. Essa é a grande mensagem de Mineko. Ela cravou que a Beatriz não tem magia, não. Sim, a magia metafórica. A magia metafórica do... Que é o paralelo que é o que o episódio 4 tá fazendo inteiro. Ele tá explicando o que é magia, por que as pessoas usam. E se a Maria e a Angie chegaram em magia dessa forma, e se a Maria, inclusive, se conectou com a Beatriz por essa aliança mágica das duas, o que isso quer dizer para a própria Beatriz? Eu gosto disso. Eu realmente acho que é bem feito. Foi uma boa defesa, Luke. Foi uma boa defesa. Quero fazer só mais uma parte sobre a Angie, porque eu acho que a gente não vai ficar muito tempo nessa parte. E não quero voltar pra Angie no futuro. Na reta final, quando ela tá enfrentando a tia, fazem muito a dicotomia de que tem um coping em que você, por estar no coping, você está meio que em paz, e quando você não acha essa paz, você desconta a sua raiva nos outros, que é o que a tia faz, porque a tia não tem magia. Sim. E a Angie faz um pensamento de, eu entendi, minha tia sofreu e agora ela quer que eu sofra. E a Eva sofreu e quis que eu sofresse. E eu sofri e descontei nos outros. Mas a Maria tinha magia.
a Maria quebrou o ciclo. Eu acho que a Maria não quebrou o ciclo, porque a gente viu a parte 1, 2 e 3, a Maria ri de cadáver. A Maria pensa, caralho, Bettler, você tá triste porque explodiram teu pai? Como você é burro, teu pai vai viver, para de chorar, otário. Sim, Isso a Maria não é. claramente eu vou responder o que eu respondi pra você, porque a gente tem Mas deixa eu só completar o raciocínio antes, aí eu te dou a palavra, Lu. Mas tem alguém que de fato quebrou o ciclo, sem magia nenhuma, e que o mangá não tá valorizando, que é o Bettler, que passou por uma situação que ele ficou muito puto, se afastou de todo mundo, respirou fundo, acalmou a cabeça, voltou, foi se viu com todo mundo e falou, se você pedir desculpa, tá todo mundo tranquilo. E era sobre a morte da mãe dele, não era sobre nada pequeno assim. Ele quebrou o ciclo sem magia e ninguém falou, olha só, que decisão saudável. Falar saudável é a Maria, que ri de cadáver. Pronto, agora pode passar a palavra pro Lu. Eu acho justo a defesa do Butler. Eu concordo com essa parte. Eu acho importante. Mas eu acho que isso entra... Primeiro, duas coisas. Primeiro, duas coisas é foda, né? Mas o que a Angie tá falando é meio que a Maria hipotética. Porque logo antes, ela fala de como... O diário da Maria, né, onde ela fazia as magias dela, ficou deturpado por causa do que ela fez e do que a mãe dela fez, do que a Rosa fez, né, que o Sakutaro morreu, e transformou a magia dela nessa magia negativa, a noção de magia, a noção negativa que o Mineko trata, essa dicotomia. E era essa a missão que ela se dá, né, ela queria resgatar a versão pura, né, e eu acho que ela completa isso fazendo justamente a expansão do mundo próprio. Fala muito no começo desse mundo próprio, né? Você cria esse seu universo e tal, pra você escapar das coisas. E a conclusão final da Angie, quando ela estende a mão pra Eva, é justamente parecido com a do Butler. E parecido com o que eu falei da mensagem, que é você empatizar com o outro e estender a sua magia às outras pessoas. E a magia, nesse caso, é justamente compaixão, é entender o lado das outras pessoas e criar essa sua visão onde os outros não são monstros. A magia da Angie me tocou, porque eu saí desse episódio aqui com a opinião de que a Maria nunca errou. Não. Então, eu ia falar, tipo, a compaixão não precisa ser magia. Sim, pode ser real. Ela é obviamente. Mas é isso que o Mineko define como magia. Ela consiste em esse ato de conexão mágico dentro da terminologia de um Mineko. Eu adoro isso, Luke, porque você tem razão, a Angie é o ateu com a compaixão, entendeu? É alguém que não crê, mas entende porque os outros creem e defende a crença dessas pessoas. Tipo, eu entendo porque você precisa dessa crença e você pode ser uma outra pessoa, você pode ser uma pessoa excelente com a sua crença, ela não te corrói nem nada. Mas o Butler, ele no final das contas, o ateu à terra, que ele não crê e ele rejeita a crença das pessoas, falando, não, com a lógica e os fatos dá pra superar tudo, dá pra, o raciocínio lógico, eu também sofri aqui e com a minha crença, com a certeza dos fatos a gente supera qualquer dor, ele é o ateu à terra mesmo. E contraditoriamente, embora essa condição seja um pouco intencional, a gente vê muitos personagens usarem a magia como válvula pra perder a compaixão. A Eva, no jogo 3, foi essa perspectiva completa. Magia quer dizer que toda noção de compaixão foi pela janela. Sim. Trouxe de volta nesse jogo também. É a forma como você usa. Sim. Pra mim. Só um adicional da Angie. Eu gostei da história dela, mas toda vez que voltava pra Maria, eu ficava, pula isso, vai, eu não... Ela enrolou demais. Esse ursinho saiu do nada, vamos combinar. Vai tomar no cu esse ursinho. Esse ursinho saiu do nada. É um leão. Fez sentido. É um leão. Claro que saiu do nada, ele não existe mais. Ué, como você queria que ele aparecesse? Ele tava morto. O Kon é um horrível personagem em toda a história mesmo. Ele é o Kon desse mangá. Nossa, agora, mas já que você tocou na Maria, eu queria perguntar o que vocês acharam da Rosa nesse episódio, porque eu acho que desenvolve mais ela e desenvolve bem a situação dela. Teve um episódio que deu mas é complicado pra Rosa, que a gente estava nesse estado. É complicado, né? E aí nesse episódio foi completamente, não é complicado nesse nível também, né Rosa? Puta que pariu. Tem limite pra ser complicado, não é isso tanto assim.
Não, eu concordo. Ela é terrível, mas é o tipo de terrível que você vê como que a pessoa chegou nesse estado de completo desespero. Não desespero, né? Sim, mas ela é demais. Sim, não, é demais. Mas ela, justamente o que o Anjo fala, né? De você vai levando uma pessoa, a dor vai progredindo. Então, justamente, você vê que essa solidão dela é completa. Ela não tinha ninguém pra se ajudar. Eu acho que isso volta aos temas que eu quis mencionar no episódio passado, de como o Mineko fala dessa questão de gênero, de como... E é isso. Ela é uma mãe solteira que ela não tem ajuda, não tem nada, e ela é julgada ainda mais porque a filha dela é uma pessoa difícil, ela não tá equipada pra lidar com alguém como a Maria, que tem suas próprias neurodivergências, isso é bem claro também, e ela acaba só piorando a situação. E ela gosta da filha, isso é obviamente verdade. Isso não resolve, isso não faz com que ela seja uma boa mãe. Ai, E ela gosta gosto daquele jeito também, né? Tem um vilão secreto em Mineko, que ele é invisível, que é expectativas sociais, porque eu tive que dar um Google nisso porque eu fiquei indignado. E era muito mal visto, é um pouco mal visto até anteontem, pra ser sincero. Babás no Japão é tratado como se você encontrou uma babá, você tá confessando pros vizinhos, eu sou negligente e essa é minha identidade. Porque eu penso, aqui seria perfeitamente aceitável, a Rosa só contrata uma babá e ela resolveu toda a questão. Mulher é Ela bilionária, obviamente porra. pode pagar uma babá. Mas... Não tem muito dinheiro, não. Mas é assim. Ela Mas tem uma empresa no nome dela, não tem? tem. Tem. Mas Tem uma empresa no nome dela. Que não tá indo bem, é por isso que ela tá indo pra Hokenjima implorar dinheiro pro pai. Todos é os verdade. filhos fundaram uma empresa independente do pai que não tá bem. Esse é o lore dos 4 filhos. Você falou que tem um inimigo invisível, e eu achava que você ia falar que... termina o raciocínio, desculpa. Não, e o outro inimigo invisível, e esse é invisível até hoje, que é terapia. Terapia é muito Ok. má vista no Japão. Ok, Tem uns 2 influencers que eu já vi, que são nativos japoneses, e foram pra Europa pra descobrir que, pera, eu posso fazer terapia? Vocês não vão destruir minha vida? Então tem um estigma até hoje, e imagina nos anos 80, de sobre fazer terapia que ia ajudar muita gente, muitos dos Shiromis iam ser muito ajudados com terapia. Porque eu leio a história da Rosa, tipo, meu headcanon aqui é que ela tem transtorno bipolar. Pra mim é todos os sintomas E passou pra clássicos filha. ali. E passou pra filha, Os sintomas clássicos do como ela vai e volta de Moria, que pra A mim, filha esse é o headcanon. não ambiguamente autista, ninguém deu o nome, mas você não tem que pensar muito pra pegar uns sinais muito claros. Tem alguma neurodivergência ali, é difícil diagnosticar só por narrativa, né? Mas com certeza tem ali que resultou em todo esse quadro que levou a magia que interagiu com tudo que a gente falou. E eu concordo com o Luke, eu acho que a Rosa tá numa situação em que ela obviamente toma decisões condenáveis que é pra serem lidas como negligência, mas também é escancarado que não tá fácil pra ela. Não tá fácil, mas, né? Que ela não começou com a melhor mão, porque ela começou mãe solteira, e não recebeu as melhores cartas que ela pegou uma filha que ela não tinha condições de fazer um bom trabalho em primeiro lugar. Sim. Dos 4 irmãos, acho que a Rosa é facilmente quem se deu pior, assim, em maternidade, por efeitos externos. Depois ela lidou pior por estar na pior. Concluído o arco da Angie, que eu gostei da conclusão de ela se entregar ali pro quebrar a regra que resultou na morte dela no Tea Party ali, né? Da Sabe, vida eu fiquei real. com muita raiva lendo o mangá, porque, nossa, é uma página colorida. Eles poderiam só ter feito o texto ficar em vermelho. Eu não entendi por que eles não fizeram isso. Porque eles já declararam que agora é essa fontezinha, que eles estão chamando de Mas vermelho. é a fonte ficar em vermelho. Meu Deus. Por quê? Eu fiquei com muita Não raiva. fez e ficou por isso mesmo. Mas isso fez com que a gente caminhasse para a conclusão de Butler versus Beatrice aqui. A gente é apresentado ao conceito, antes, mas aqui é onde vai ser usado, o conceito da frase azul, que não bastasse a verdade em vermelho, tem a especulação em azul, sei lá qual que é o termo que eles... É verdade. Hipótese azul. É headcanon, estranho. Você pode chamar de headcanon. Headcanon. Assim, se você pensar
Isso não é spoiler, isso é interpretação mesmo. Se você pensar na verdade vermelha como, tipo, um autor disse isso, né, na história. A verdade azul é toda a sua teoria que ela é válida até, sei lá, se o One Piece chegar... Até a verdade vermelha. Em One Piece você fala qualquer coisa, e se o Oda chegar no capítulo de amanhã e falar que não, aí tudo beleza. Mas até lá ela... O Crocodile é a mãe do Crocodile Luffy. é a mãe do Luffy. Até Ainda não tem tá azul. Ainda tem Ainda tá em azul. azul, não está em vermelho. É uma teoria que não contradiz nada que a gente já sabe, mas se o Oda falar em vermelho não é, aí não é. Exato, É o Red Canon. exato. Então aí a gente tem toda essa disputa. Judeu, como esse embate que agora a gente descobriu ser meio que o embate final aqui do Butler e Beatriz, como foi pra você tudo isso aqui? Tem partes boas e partes ruins. Eu gosto sempre que o Butler fica prepotente, sempre que fica cocky, né? Sempre que ele tá. Foda-se você, Beatriz, você nem existe na verdade. Eu sempre gosto disso. Então, essa parte. Eu vou falar, uma coisa que eu não gostei desse segundo ato, basicamente, dessa parte que a gente tá acompanhando, né? Então, tudo depois que a Angie morre, entre aspas. Eu só não vou chamar de segundo ato, vou chamar de terceiro, porque é tipo as últimas 100 páginas, tá? Deu certo. A Tea Então, Party, você não gosta da Tea Party, é isso. Não, eu odeio tudo que é Battle Shonen nessa história, então começa aí. Então, todas as sim. lutinhas que tiveram intercortadas aqui, eu achei horrível. Horrível. Então, O punho de ferro da Jéssica. O punho da Jéssica. Vivi pra ver o Jorge farmando aura, pô. Jorge formando Ele aura. farmou muita aura. E chega um ponto que todo assassinato é sempre um Battle Shonen, que já, cara, não vai ninguém só aparecer morto mais. Eu quero falar que eu fiquei muito cansado quando eu li da primeira vez. Isso é uma das coisas que eu gosto agora em retrospecto. Eu acho vários detalhes interessantes, mas realmente, quando você tá lendo, é cansativo mesmo. Dito isso, o que eu vou concordar, eu já concordei que quando eu tava lendo pela primeira vez, isso é um saco. Eu já não gostava das cenas de magia. Mas eu gosto de como... Antes disso, que tem aquela cena dos três primos falando, não, vamos lá e foda-se esse velho. Vamos dar um socão no velho. Eu O gosto primeiro do que conseguir contraste, socar o velho é o herdeiro. herdeiro. Essa parte é legal mesmo. porque eu gosto do contraste geral que tá em todos esses quatro arcos, né? 4 episódios, que é justamente da picuinha que os irmãos têm entre si e a ideia de que os primos poderiam escapar disso e seguir num futuro onde não daria merda. Mas não poderiam, né? E que vira uma tragédia, porque a gente sabe agora, na parte 4, que isso não aconteceu. Que essas A gente pessoas já vão sabia morrer. nas outras partes. Sim, Eles tinham morrido. Mas que eles poderiam se juntar. Eles se juntaram contra o jogo, né? Não basta eles morrerem. O George matou a Jéssica e vice-versa. Eles eu acho que um foi o algoz do outro. eu gosto dessa dinâmica e dessa diferenciação e gosto da tragédia. Eu gosto de como tem essa tristeza inerente nessa cena. E por mais que ela seja legal, eu gosto da interação dos três. Eu gosto também, Luke. Eu gosto. Eu senti pena que foi um momento perdido pro Butler farmar aura. Porque todo mundo recebeu a cartinha. Todo mundo deu a resposta ali na hora. Eu queria que o Butler tivesse respondido na hora. Rasgando a carta. Ele respondeu, ele falou: eu vou escrever seu nome aqui e escolher você. Da Jéssica manda, beleza, essa resposta aqui é da Jéssica garota. Agora a resposta da Jéssica herdeira é te socar. É soco na cara. Até você morrer. Todo mundo negou, né, a carta no final das contas. O do Battler também, o cara recebeu a carta modelo, tipo... Eu não sei quem você ama, então imagina aí, põe o nome da pessoa aí no espaço Você não tem uma namorada nas outras 3 partes, então... Se você for amar alguém no futuro, põe o nome dela, imagina aí alguma pessoa, alguma loira peituda. Faz aí esse dilema ético com uma pessoa hipotética que não tá na sua vida. Mas sim. Dito isso, o Better tem um desafio de verdade. Esse era o desafio finta. Sim. O desafio de verdade era resolver a questão, resolver o assassinato. Eu não gostei. Fatos demais, na minha opinião. Eu não acompanhei. Eu tava cansado demais nessa altura do campeonato. Você não gostou deles brigando de azul e vermelho no final? Não. Acho que se tivesse de fato azul e vermelho, o judeu ia gostar um pouco mais. Eu acho. Talvez sim. Talvez se tivesse isso no final de todo ciclo,
e aí juntasse tudo agora. Tipo, ele é muito não didático. Porque ele quis resolver quatro Murder Mysteries em de uma 100 vez páginas. só. Judeu, eu quero fazer uma 100 pergunta páginas. sincera. Quando começou a lembrar assassinatos do passado, você ainda lembrava de verdade pra se importar? Nada, é claro que Quando não. ele falava, e aquela cena que o Canon morreu, você pensa, putz, sei lá o que aconteceu ali, o que Vai você tomar falar no que foi, cu. foi. Teve algum momento ali que a Beatriz fala, a sua teoria pra esse caso é que tinha uma chave extra. E eu não lembro agora, quando que tinha uma chave extra? Onde que tava? Tipo, realmente juntou pra resolver tudo agora. E aí agora eu não vou lembrar dos detalhes. Sinto muito, Ryukishi. Não, eu não vou. Não é eu agora acho que eu muito vou lembrar. Eu acho E, muito tipo, divertido toda a batalha de sim. lógica dessa série. Eu sempre fico hypado, é sempre muito bom. Não, é foram- hype, mas que eu não lembro. Eu tô com o Judeu. Eu me perdi ali no meio. Tipo, eu vou com o flow. Tem umas coisas que eu tô achando meio estranha, que eu acho que depois vai explicar, e realmente explicou que tinha um monte de furo. Mas, tipo, eu não lembrava dos detalhes pra eu poder especular em cima. Não. E, tipo, eu não tava sentindo nada. Tipo, no sentido de, uau, ele tá revelando as coisas mesmo. Eu não sei o que você tá revelando. Você tem razão, estranho. Tipo, o mistério de uma chave extra é um mistério que tem diferente nos 4 ciclos. Eu não sei que chave extra você tá falando, meu amigo. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não comprei, não. Talvez na visual novel seja melhor. Porque Vai ser melhor porque você vai estar ouvindo uma música. Não, você vai estar ouvindo uma música bem hype. Isso Isso vai ver tudo colorido, mas... Por um videogame, a visual novel tem muito pouco recap. E eu acho que pra visual Faz novel falta. podia ter mais recap. Porra, alguém anota as informações num chavezinha no menu. Pelo amor de Deus, vocês são um videogame. Deixa eu pelo menos lembrar quem morreu em qual Twilight. Pra mim, no mangá, pra fazer funcionar isso, tinha que ter, pra cada uma frase, tinha que ter um quadro da recriação daquele momento, pra eu ter acompanhado de verdade. Mas eram algumas recriações. Tinha pouco. Algumas. Eu adorei essas 100 páginas, aí falou de música hype, eu ia citar que durante essas 6 páginas estava tocando na minha cabeça a música do Debate Scrum de Danganronpa 3. Eu achei muito bom. Me parecia a música do Phoenix Wright ali no. Eu Começa pra valer o recomendo, negócio. independente do que vocês achem de Omineko, procurem a Osh um dia desses e o escutem. Ela é genial. A trilha é realmente boa. É uma boa trilha, o Mineco. E especialmente os órgãos que toca sempre que a Beatriz aparece. Que banger. Bem. Mas eu concordo com você, Judeu, de que tira um pouco. Tipo, narrativamente, eu tava meio que na vibe. Não. Sei lá, aquela meio Battle Shonen de eu não sei por que esse poder tá sendo desse jeito, mas, tipo, ele tá dando umas espadadas aqui nela e quebrando o quadrinho 1, 2 e 3, né? Tipo, os cubinhos ali, tinha os cubinhos 1, 2 e 3, que era, esse aqui você ganhou, esse aqui você perdeu, esse aqui não sei o quê. Tava hype. Eu confesso que eu percebi que tava completamente cheio de furos as falas no meio. E eu acho que é parte da história isso. Que tipo, tá cheio de furo, mas ele tá ganhando por algum motivo, porque é meio que ela desistiu. O final prova que tava cheio de furo. Então. Furos intencionais por parte da Beatriz. Funciona em algum aspecto, mas eu concordo com você, Judeu. A colocação aqui de todos os mistérios de uma vez, tipo, é isso, são 4 Murder Mysteries em que morre 18 pessoas, que ele quis resolver em 100 páginas. Tipo... E a gente tá tão distante, estranho, do ápice emocional pra resolver o segundo mistério, sabe? Eu não ligo mais pra resolução dele. Tipo, é da hora no contexto que tá, mas eu não lembro bastante pra me sentir nada, sabe? Pessoalmente, eu quero falar que eu me sinto emocionalmente distante justamente por serem múltiplas interpretações. Tipo, mas como que a Eva morreu no segundo dia? Eu acabei de ver a Eva viva no mundo da Ange, sabe? Eu já nem tô emocionalmente conectado com a Eva pra pensar muito na morte dela como mais que um puzzle. Mas eu acho Porque eu já não que... tô mais ali. Eu já não tô mais emocionalmente pensando que triste que a Eva e o Hideyoshi morreram no quarto trancado. Não, pra mim isso é só um joguinho lógico. Eu não tenho mais emoção ali. Sim, eu concordo. Disso. Mas eu acho que também isso é parte do arco narrativo desse episódio, em que
Como que eu vou falar isso sem dar... É porque Eu você vê sinto que que muitas das sensações que a gente tem se resolveriam com a gente ter lido as partes seguintes, mas vai Um lá. pouco. Você vê que o Butler, isso é dito durante vários momentos desse episódio, ele se diverte com o que está acontecendo. O episódio foi o que deixa isso mais explícito. Ele tava claramente tendo bom pra caralho tá nesse jogo aqui. E quando ele começa com as teorias de verdade, ele já parou de ser o Butler que olhava pra aquilo e pensava, a minha família está morrendo e eu não aguento mais. Ele já, abdicou completamente dessa visão. E é exatamente por isso, Luke, que o... Qual é o nome do cara que fez os 10 mandamentos? Calma, Nox. Ok. Que uma das regras do Nox é o detetive não pode amar ninguém. Porque não, essa não é do Nox, não. Essa é do outro. Essa é do outro? É do outro, é do Van Dyne. Uma das regras é que o detetive não pode amar ninguém. E é por isso, porque se o detetive começa a se divertir demais com o assassinato de alguém que ele ama, o detetive fica estranho. É a família do Butler. É o primo do Butler. É o George e a Jessica. Como que ele tá feliz? Sim. Eu concordo com o que você disse antes, na verdade, isso sobre... É o meu motivo de odiar tanto as partes magia Battle Shonen do mangá, porque eu leio aquilo... Não é real isso, eu não sei qual é o pool dramático disso, por que eu deveria estar, me importando com isso se eu sei que não é real? E eu penso sobre o que eu falei sobre o aspecto pós-moderno desse mangá da negação da realidade, e é um tema interessante, mas eu não sei se é o melhor tema para uma história de mistério. Eu acho que é exatamente por ser uma história de mistério. Eu sei, Luke, mas... eu preciso de algum pé na realidade. Alguma coisa pra me seguir. Por isso que eu preferi a parte da Anjo, porque tinha alguma coisa ali. E essa parte entendo. do Butler tá tão etérea, tão complicado. É um mundo etéreo, isso eu meio que aceitei, mas sim. Eu vou falar duas coisas que só pra dizer que eu entendo o seu ponto de vista, eu só quero explicar por que pra mim eu gosto tanto. Primeiro que eu acho que eu consigo só apreciar as histórias como histórias dentro da história. Elas são reais? Não, mas elas são uma história. Toda a narrativa dentro dos episódios, ela tem começo, meio e fim, e ela nos diz coisa dos personagens, ela tem um arco dramático interessante pra mim, ela conta e vai sempre ajudar no meu entendimento maior. E essa é a segunda coisa. O pool dramático pra mim, no geral, sem ser das histórias específicas, é entender a Beatriz. Esse é o mistério sendo apresentado de verdade por trás dos mistérios específicos, que é justamente a última frase, né, do episódio antes do secreto. É quem sou eu? Então, essa é o drama pra mim, é o drama que eu estava bastante investido. Mas para isso eu só acho interessante as histórias como histórias. Eu entendo seu ponto de vista também. O drama que ele não respondeu aqui, inclusive, incluiu porcaria nenhuma pra gente encerrar essa temporada. Ele respondeu sim, você só tem que reler 1000 vezes anotando, estranho. É verdade. Verdade, desculpa. É estranho, você vai fazer uma teoria que nem jogam ali de One Piece e todo mundo ri, fala, isso é muito idiota, e essa vai ser a teoria verdadeira no final das contas. Pior que é. É sim. Não, que o Rikishi de fato ele desenhou pra você tentar descobrir a Beatriz. Ele não quer que você vá no flow e uma hora falam quem ela é. Ele quer que você, nesse ponto, já comece a tentar fazer esforço real pra saber quem ela é. Eu já tenho uma resposta na minha cabeça que eu tenho quase certeza dela. Opa. Vamos deixar isso pro final, eu quero saber, mas depois. Vamos. A gente vai revelar coisas no final. Ninguém aqui vai... Eu não vou ler até o final e você também, estranho. Não vai revelar, não. Eu não sei se eu vou ler um dia. Cala a boca, você não vai ler, não. Eu quero... O Tojo não leu, eu também não quero spoiler. Não vamos revelar spoiler nenhum. Gostaria de ouvir hipóteses Hipóteses 2. Tanto pro meu eu do futuro, quanto pro entretenimento do Luke e do Iso. Falando... Eu não posso eu não posso porque eu peguei spoiler. Eu li no final. Ok. Tá. Eu tenho a minha teoria especificamente sobre a Beatriz. Não explica nada, mas eu já falei em algum programa que, a Beatriz é uma filha de uma outra Beatriz. É isso. Tinha uma Beatriz que morava na ilha, nasceu uma outra filha, e essa que a gente vê na ilha, no tabuleiro, é a filha
que tá meio que fazendo tudo isso pra se vingar. É isso. Essa é, tipo, Ok. se vingar ou corrigir as coisas. Essa é a minha teoria. E é a 19ª pessoa? A 19ª pessoa... Não, ela é a 18ª porque o velho tá morto, não? Ok. Ah, não, em algum momento eles falam, falam disso. realmente, o velho tá morto, então são 17. Sei lá, tem alguém mais morto, sei lá, o médico é outra pessoa e como chama? Mobília, sei lá, tem alguma lógica que tipo, a gente tá contando uma pessoa a mais aqui, tem alguma lógica aí disso. É isso, essa é a minha teoria. Inclusive, eu quero só lembrar a você, Estranho, lá no primeiro episódio, a gente estava discutindo, você falou, essa cena da Natsuri que o Kinzo deu a águia pra ela, falou que ela tá no coração, ela pode só ter imaginado isso, né? Bom, ela imaginou, com agora, certeza, ele tava morto, a gente sabe. O velho está morto. Então você acertou, sem completamente... O Ryukishi tá certo, é só ler direito aí, ó. Só ler bastante. Tojo, você não tem teoria, Tojo? Você também imaculado aqui do futuro? Eu meio que concordo com você de que a Beatrice pode ser uma filha do Kinzo, mas é nas revelações do Butler que o negócio fica mais interessante. Porque eu acho que, mesmo ela sendo uma filha do Kinzo, eu acho que ela é a mãe do Butler num relacionamento incestuoso com o coisinho lá, esqueci o nome do pai do Butler, o mais carioca de todos os Uminecos. Eu só não embarco nessa teoria porque eu acho que a Beatrice que a gente vê no tabuleiro, ela é jovem demais pra ser a mãe do Butler. Então talvez os dois são filhos da mesma Beatrice, não sei. A gente só sabe Ela que ele tem não é 1000 filho anos. Ela tem 1000 anos. Não tem. Isso não foi falado em vermelho. Foi falado em vermelho? Se não foi falado em vermelho, ela não tem. Inclusive, toda essa passagem aqui, eu acho que ela deu a dica principal. A dica principal que é, nomes são títulos. É isso, tipo, essa dica eu acho que mata toda a história. É tipo, X pessoa fez tal coisa. Fez, mas essa pessoa, na verdade, é uma outra pessoa com esse título dessa primeira pessoa. Então eu acho que isso é a resolução de todos os mistérios, vai envolver isso. O Butler não é o Butler, mas é o Butler. Isso é martelado apenas pro conceito do Kinzo, que é que ele pode passar o nome das outras pessoas. E a Beatrice. E a Beatrice, mas o Canon, por exemplo, não funciona da mesma forma. Abriu essa porta, eu não duvidaria que, tem 2 canons. Tipo, eu não vou dar nada específico, mas eu vou falar que... Eles ativamente falam que não tem 2 canon. Não, Em vermelho. O canon é o exemplo que eles deram. Eu só quero... O canon é o canon e ele tá morto. Vocês têm que... Só leiam de novo exatamente o que está sendo dito. Eu vou falar... Eu não vou dar nenhuma resposta, mas eu vou falar que... Eu acho que a partir do momento que você tem essa mecânica da verdade vermelha, é óbvio que várias revelações vão envolver jogo de palavra e definições. Coisas claramente escondidas falando a verdade com tecnicalidade. Eu acho que não existe a possibilidade de você introduzir essa mecânica se você não quer brincar com isso. Sei. E eu vou cotar diretamente uma coisa que eu falei pro Luke sobre a parte 4, depois que eu descobri as respostas de tudo. Esse é o uso mais desonesto de verdade vermelha que eu já li no mangá inteiro. Eu não vou falar qual foi a frase, mas tem coisa que é só tecnicamente verdade. Eu não quero dizer que ela é verdade de verdade. Eu sei que você tá falando. Mas essa é a brincadeira. Eu sei que você tá falando isso, eu 100% concordo com você. É uma tecnicalidade muito absurda mesmo. Eu tô contigo. Mas eu acho que graças... Sou contra a tecnicalidade. Eu acho que não é essa a divertido. regra do jogo aqui, não é esse o tema da brincadeira. Roubaram isso, roubaram. Então, eu sou contra a tecnicalidade no Murder Mystery, mas ok. Depende do nível de tecnicalidade. Dá pra ser e dá pra ser. Eles introduziram uma muleta que não tem nenhum outro motorista. Eles precisam dificultar a coisa com esse tipo de sapato. Eu quero finalizar o raciocínio do programa que é uma impressão minha até aqui, e aí eu vou passar por todo mundo pra gente falar também impressões dessa parte, depois como um todo. Mas eu tenho a impressão, não é nem que o Ryukishi não pensou em tudo antes. Talvez ele tenha pensado em muitas coisas antes. Mas essa parte em específico, em conjunto com as anteriores, me soa que ele tinha uma ideia muito simples do que ele queria fazer. E que ele só foi colocando muitas coisas que dão muita volta, mas que no final ainda é o simples, sabe? Tipo, eu não tô sentindo que eu tô numa
teia hiper complexa de coisas. Eu sinto que eu tô numa teia super simples e que ele só tá me colocando, tipo, jogando um monte de almofada em cima pra eu só ter o trabalho de tirar todas essas almofadas, sabe? Então, é um pouco... Eu entendo o judeu ter ido atrás de... Porque meio que... Eu não sei se eu quero descascar cebola até o final, sabe? Tipo, eu já tirei camada o suficiente, eu sei mais ou menos o que você quer fazer, eu só não tenho a resposta, sabe? E eu não sei se vai ser assim pras próximas partes, mas é a sensação que eu fiquei até aqui. Judeu, como é a sensação que você ficou até aqui dessa parte e essa conclusão aqui e tudo que a gente passou nessa temporada? Não, você me descreveu perfeitamente. Eu tô satisfeito quando até chegou. E principalmente folhando os próximos volumes, apareceu a cara de um monte de personagem que eu nunca vi nem por osmose. Tipo, de cultura otaku. Os personagens nível B do Mineko, sei lá. Exato. Aí eu pensei, ok, não é bom. Não vai ser bom, porque eu nunca nem vi esses personagens, tipo, alguém mencionando eles. Então, porque porque o público do meio que é bom com spoiler, judeu. É por isso. Eu tenho uma experiência tangencial disso. Que o Iso, quando ele terminou de ler o Mineko, ele fez um tier list no Blue Sky. E aí eu olhava a lista do tier list e eu falava, mas não tem tanta gente nessa história. Não tem tanta gente assim. Tem muito mais pessoas nesse tier list do que eu conheço. E aí eu tô na metade do mangá, da história, e eu tô... Cadê aquela galera? Onde tá todo mundo ali? Na série inteira, eu gosto dos personagens que estão em Urokendima. Eu gosto dos 18 originais. ênfase em 18 porque eu não gosto da Anjo. Fora desse núcleo, tem 3 bonecos que eu gosto, 2 estão no futuro. Okay. E um é a Ben Castel, que apareceu. Inclusive, apareceu bem, né, nessa parte. Ela tá bem visível nas 3 primeiras partes, agora apareceu bem mais. Apareceu bem mais. Não o suficiente pra eu decorar o nome dela, mas apareceu bem mais. Mas prossiga, judeu, com seu raciocínio. Tem coisas de mistério em o Mineko, dando uma opinião geral, que eu gosto bastante. E eu quase sinto que essa é a minha perspectiva, pelo menos. E eu entendo, talvez, o jeito que foi feito. Mas pra mim eu sinto que é uma pena que tem ideias boas que são perdidas nessa concepção esotérica do mangá. Então, Lucas, você tem completa razão pra mim que a ideia da verdade em vermelho e a verdade em azul são excelentes ideias pra uma história de mistério. E, tipo, pra mim, se fosse só uma história de mistério mesmo, focado nesses conceitos, talvez eu teria gostado mais. Eu também entendo que não é a primeira história de mistério do autor. Então, pra mim, faz sentido que ele queria entrar pra esse tipo de autoconceito mesmo e fazer as coisas mais complicadas. Então, tipo, isso é algo de alguém que tá entrando aqui meio que nesse alto ponto da carreira dele, querendo algo mais simples, sendo que o autor queria explorar algo mais diferente. Então, talvez eu teria gostado de histórias mais simples dele. Eu não sei o quão, sei lá, Higurashi É mais simples. Higurashi é bem mais simples. Talvez eu teria gostado mais de Higurashi, por exemplo. O Silent Hill dele é bom? É mais simples? Eu acho. Defina simples. Eu tentei jogar e eu não consegui, é muito enrolado. Então não é. Então não é. Okay. Tá eu joguei umas boas 3 horas, pelo menos. O que é pouco pro videogame, eu sei, mas eu não tava indo pra lugar nenhum, eu enchi o saco. Ok. Mas, sei lá, eu tenho esse sentimento bispo. No final eu não gostei muito, eu li o final e eu achei horrível. O final? Você pulou pro final? Não, se você lê só as últimas páginas, você não entende nada. Isso que eu ia falar. Tipo, dá pra entender pulando pro eu joguei no Google. Alguém me explica o final. Final explicado. Final explicado, Aí tinha você é o público-alvo desses vídeos. Se quiser, eu te explico o final, judeu. Você vai odiar se eu te explicar. Se o Luke te explicar, talvez você goste. Eu li uns posts no Reddit das pessoas explicando exatamente o que aconteceu, e inclusive do quão interpretativo é o final. Tem muito disso também. Tem algumas coisas concretas, algumas coisas interpretativas, eu fiquei feliz que eu não li tudo pra chegar até lá. Então é isso. Tá, beleza. Iso, eu vou tentar fazer um degradê. Então, Iso, você relendo essa quarta parte e essa primeira metade da história toda, ao longo dessa jornada da temporada, você terminou o Mineko. Quando você começou o primeiro episódio, você não tinha terminado, você terminou, e agora tá relendo algumas das passagens aqui. Como você termina uma primeira metade de um Mineko aqui e seu sentimento pro que vem depois. Quando eu terminei a quarta parte, ela foi a parte que eu mais odiei de Mineko. Manteve esse título
até eu terminar a 8ª. Até eu terminar. Quando eu tava no meio da 8ª, a 4ª ainda era pior. Aí terminou a 8ª, virou pior? Relendo, sabendo tudo que eu sei pra pôr no contexto, achei pior do que eu lembrava. Eu de fato não gosto da 4ª parte. Acho que é um bom símbolo do porque eu não gosto de Umineko, porque eu acho que ela é essencial pra falar o que é o Umineko. Não acho que ela é uma coisa que, dá pra deletar tudo isso e a história não muda muito. Fica até. Não, se deletar isso, já desaba tudo. Tinha que ter isso aí, e é só uma marca da minha má experiência. No passado, eu queria ter feito que nem o Judeu fez. Dropado na 4ª parte. Eu não admiti pra mim mesmo que eu não ia gostar de Umineko. Eu falei pra mim mesmo que não vai vir um payoff. Eu devia ter feito o que o Judeu fez. Você gostou de um payoff? Gostei, mas eu não queria ter lido tudo aquilo pra chegar ali. Eu queria que ele fosse um spin-off separado das outras partes. Eu admito que eu tô um pouco nesse sentimento de, tipo, eu quero o payoff da história, mas será que eu quero... Quantos volumes ainda tem de mangá? Tipo, mais... Muitos. 30 volumes que seja. Eu quero 30 volumes pra eu entender o que aconteceu nesses 4 episódios que eu falei. Eu tô dividido. Eu tô curioso pra saber o final, mas eu tô dividido de ler tudo. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que se você ler o final da maneira que o Judeu fez, ele não vai parecer bom. Se você ler a explicação sem você ter o contexto da explicação, ela realmente não vai soar. Se você olhar só os fatos, ninguém vai gostar. Você tem que gostar do jeito que Rukishi explica. O que eu também não A verdadeira magia tá na jornada. Não, acho que é pra gostar dos fatos, mas você não vai ter o contexto emocional pra eles. Então, tipo, o roteiro da história falou a verdade. Sem amor, você não vai enxergar a magia do que ele fez. Então, se você não tem amor, como o Iso Judeu aqui, se você não tem amor, você não vai enxergar a magia. Mas... Deixa eu perguntar, fazer uma pergunta pra quem já terminou aqui. Quando eu folhei os volumes, tem esse um cara que ele parece um protagonista de Isekai. Tem que ser a pior parte do mangá, quando esse cara é introduzido, né? É a melhor parte do mangá. Eu não sei de quem que ele tá falando. Eu acho que é do Will. Essa parte é boa, mas eu não gosto desse boneco específico, mas essa parte é a parte boa. Eu acho que essa é a melhor parte do mangá. É a melhor parte do mangá. Por causa do outro boneco que não é o Isekai. Um cara de sobretudo, sei lá. Eu gosto do Will também. O sobretudo azul, nossa, eu não gosto dele. O Will é legal. Ele mesmo. Ok, eu só abri um sprite aleatório aqui pra ver, mas beleza. Tojo, você teve uma jornada mais positiva aqui com o Umineko. Eu queria que você falasse, pode ou não, soltar né? todo o coração. Não, com certeza teve. Ele claramente confio no Tojo. Eu confio nas opiniões que ele soltou. Mas fala aí. Eu definitivamente vou continuar a ler o Umineko. Não sei se já emendando agora, embora seria bom, mas em algum ponto da minha vida eu definitivamente vou. Eu acho que essa parte 4 amadurece muitos dos temas que eu tinha, que eu ficava meio em dúvida nas partes anteriores. Principalmente as partes de lutinha. Eu acho que tá muito mais polido aqui. Eu acho que a utilização tanto da verdade vermelha e da hipótese azul são excelentes bancais. E teve ótimos exemplos de expansão de domínio durante as lutinhas da parte 4. Então, tipo... Porra, mas aí você vendeu da pior forma possível pra mim, mas tudo bem, vamos lá. Mas aí é literalmente um problema seu. É skill issue. Não sabe apreciar lutinha de verdade. Mas é isso, eu acho que todas as coisas que eu meio que tinha em dúvida teve um bom payoff, e o que eu já gostava eu acabei gostando ainda mais. Então realmente me deixa ansioso pelo arco de respostas, entre aspas. Você vai navegar esse arco, você sabe se você vai pelo mangá mesmo e encarar a visual novel? Assim, provavelmente pelo mangá, embora eu queria muito ter saco e paciência e tempo pra jogar a visual novel, mas eu sinto que se eu for por esse caminho eu vou ter 55 anos e eu ainda não vou ter terminado, sabe? Então melhor o mangá. Por isso que eu sugeri o mangá pra vocês, porque eu queria que vocês tivessem. É mais fácil de concluir. Luke, você é o patrocinador dessa temporada. E eu acho que todos nós aqui, todos nós aqui, que estamos aqui junto com você, em algum momento da história desse podcast, sentimos o que você está sentindo. Que eu gosto muito de algo e estão cagando em cima disso. É um sentimento que é comum, todo mundo já passou, então você vai ter aqui o seu momento para falar o que você achou da jornada desses 4 episódios como programa, mas também do seu sentimento com o Umineko de forma geral, e tentar vender o peixe das próximas
próximas partes para os ouvintes que estão em dúvida se seguem ou não. Quanto tempo vocês têm? Não, tá, eu 3 vou falar. minutos para sua tréplica. 5 minutos. Obviamente, eu gostaria que vocês tivessem gostado mais de um Mineko do que vocês gostaram, né? O Iso, inclusive, foi muito engraçado, porque quando ele terminou o episódio 2 do podcast, ele tinha acabado de terminar, ele tava, eu até gosto disso, né? Aí, tipo, no 3 ele já tava, eu odeio, e agora no 4 eu odeio ainda mais. Foi passando muito rápido. Quanto mais eu penso, menos eu faço as pazes. Eu ainda acho que vai dar a volta completa e daqui a uns anos o Iso vai admitir que ele gosta de um Mineko. Independente disso, independente do que vocês acharam, eu acho que teve muita coisa que foi muito divertido de comentar com vocês. Eu acho várias reações e várias tentativas de entender, eu acho que pra mim é sempre divertido ver pessoas falando de Mineko. O único problema foi que, de fato, várias vezes eu ficava, cara, eu não posso falar minha opinião de verdade, porque a minha opinião de verdade é muito influenciada por contexto. E eu não digo nem por responder os mistérios, porque eu acho que o Mineko é uma das histórias que ela mais mudou pra mim com uma releitura, assim. Eu gostei muito quando eu terminei da primeira vez e tal, mas foi assim, quando eu reli e muitas coisas clicaram pra mim, eu vi e consegui interpretar cenas de maneira muito diferente e ver o que estava sendo dito em subtexto ou o que essa cena tá realmente dizendo sobre esses personagens, foi o que me fez colocar assim como uma das minhas histórias favoritas de sempre. Especialmente uma personagem em específico, que foi parte muito importante da minha jornada com o Mineko. E é isso. Eu gosto muito. Foi bom ler essas primeiras partes. Tem coisas no mangá que agora que eu sou mais fã de um Mineko do que quando eu tinha lido o mangá pela primeira vez. Porque eu li a visual novel, eu reli depois do mangá um pouquinho depois, fiquei curioso. E depois eu revi a visual novel e aí eu tô lendo o mangá de novo. Agora eu fico, cara, eu queria que tivesse essa cena, porque minha relação com a visual novel mudou. Então ficou mais fã chato de, cortaram essas coisas, sabe? Que eu não tinha tido antes. Mas eu acho que é uma boa adaptação. Eu fico bem satisfeito com como eles trataram várias das coisas. E a gente falou um pouco disso, mas especialmente do 3. Eu não gosto muito do 2, mas do resto eu gosto muito de como os artistas traduziram pra mangá. Eu gosto muito da arte, eu gosto da quadrilização. Excelentes páginas duplas nessa parte 4 pra mim. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Esse é o retorno da primeira parte, né? Do artista da primeira parte. Não. É um novo. É um novo nessa quarta parte? O da primeira voltou pra terceira. Pra terceira, é verdade. Esse aqui é o novo. Esse aqui foi imperceptivelmente diferente dos outros. Então, eu acho que ele fez um bom papel de se tornar homogêneo com os outros desenhos. Eu gosto bastante da arte. Então, é uma das histórias que mais me conectou emocionalmente, assim, e continua sendo. Essa releitura não mudou nem um pouco isso negativamente. Eu só fico cada vez mais feliz com o que a história tem a me apresentar. Eu gosto muito de todas as conclusões. Vocês reclamaram bastante do lado esotérico, né? E pra mim, eu acho que é esse combo que eu adoro, que existe essa história desse elemento surreal, absurdo dessa batalha intradimensional, que tem agora, e a gente sabe que existe esse mundo real, ela tem uma conexão que você consegue ter uma resposta pé no chão, assim. Então ela tem o significado intrínseco e extrínseco, e eu gosto dos dois. Isso é pessoal, mas é o que me fez me divertir tanto com o Mineko. Porque, às vezes, se a história não tivesse esse grounding, talvez eu ainda ia gostar, mas acho que ia gostar um pouco menos, porque ia ficar meio, mas o que isso quer dizer e tal. Mas eu tenho, essa base pra eu apreciar. E, consegue com cautelas. O judeu não ia conseguir ver a parte de pé no chão. Ele ia ficar incomodado demais pra ver. Talvez. Mas eu gosto muito. É que o judeu é ateu demais pra esse tipo de coisa. Tá no nome, tá no título. Pode ser, tá no verdade. nome. Eu gosto muito desse tipo de história, desses duelos super místicos também e tal. Então, esse combo funcionou pra mim. E o resto, eu gosto das respostas. Eu gosto muito das respostas emocionalmente. E pra terminar, eu não sei como motivar quem não se interessou a ler as outras 4 partes, mas eu posso só terminar dizendo que 2 coisas. As 4 partes que vêm a seguir são as minhas 4 partes favoritas de um Mineko. Eu gosto muito mais da segunda metade do que da primeira. Ok, é uma declaração. Uma declaração, com certeza. E as 4 partes que vêm a seguir, vocês viram até agora, foi a parte normal de Mineko. Vocês não sabem o que está por vir. Essa é a parte maluca, ó. Eu posso, na minha posição de hater, falar uma coisa pra quem
tá curioso se quer ver ou não. Porque eu não gosto do duelo do Beto contra a Beatriz, eu não gosto da Anja, eu não gosto do tabuleiro, eu não gosto das bruxas, eu gosto da história de origem da Beatriz. Eu acho que vale a pena saber quem é Beatriz, de onde veio. Essa é daquela parte que eu não gosto, mas dela vocês vão ver quando vocês verem. Em geral, eu gosto. Perfeito. Isso é o Wilson Hater falando. E eu não gosto de quase nada, mas eu gosto disso. Ouvinte, o nosso compromisso, o compromisso que o Ao Quadrado estabeleceu com o Mineco, se encerra aqui. Eu sei que tem pessoas que estavam ouvindo, ouvintes vieram por o Mineco. Pessoas novas começaram a ouvir por causa dos programas de Mineco. Muito bem. Eu sim, teve acho que 2 comentários no Spotify de pessoas e uma no YouTube que encontrou por causa que estava procurando podcast de Mineco. Sinto desapontá-los, o nosso compromisso acaba. Nunca mais falaremos de Mineco? Não sei. Não. Mas agora não Se vai o ter. estranho gostar, talvez. Não conte com isso. Não conte com isso. Pode ser que aconteça? Pode ser que a gente tenha uma temporada de Skype e Thriller Bark no podcast. Pode ser. A gente nunca fez. Vai ter? Quem sabe? Você tá louco? Isso Nós é muito sabemos. mais provável. O que você tá falando? Eu sei, eu tô dando só o exemplo porque quantos anos faz? Quantos anos você acha que faz que a gente terminou o reenquadrado de One Piece? Muitos, 10. Muita coisa mudou desde então. Então, ouvinte, é isso. Se você estava aqui por um Mineco, acabou a nossa jornada. Você tem todos os insumos para decidir se você quer continuar nessa jornada ou não. Mas a jornada do Ao Quadrado termina aqui, no meio do caminho. E é isso. Mas o reenquadrado não acaba aqui. O reenquadrado não acaba, o reenquadrado volta não mês que vem, porque o primeiro anúncio desse programa é que a gente, a adorada, pelo menos por nós, que maratona de Enquadrados, que é os nossos programas sobre um mangá completo com spoilers, volta este ano, teve ano passado, 6 programas e vai ter de novo esse ano, então está de volta, ocupando os próximos 2 meses aí. Mas, Judeu, passado 2 meses, o que as pessoas podem esperar do Reenquadrado? O maior tapa-buraco pessoal, meu, ok? Esse mangá é um absurdo que eu não li até agora. Eu meio que ditatorialmente escolhi ele pra gente fazer o próximo Reenquadrado. Não, calma. Não, você tá falando diferente. Não, ele escolheu também esse ditatorialmente. Ele tá falando sim, tá certo. Escolheu muitas coisas ditatorialmente. Algumas a gente conseguiu derrubar. O Reenquadrado foi o estranho que escolheu. Não, mas eu joguei a opção e ele decidiu. O judeu bateu o martelo, porque quando a gente tá confuso, quem bate martelo é o judeu. Todo mundo sabe. O judeu tá mais convicto que eu. Ele tá mais convicto que eu. Eu achei que tinha sido o estranho que tinha decidido essa. Eu sugeri. O importante é que vai ser temporada 20 e é um título digno da temporada 20. Vamos acabar com esse Edin, vai, judeu, acaba com esse Edin. É Jojo, estranho, é Jojo. Steel Ball Run. Olha É a só. hora que a gente vai provar as pessoas que estão há anos dizendo pra gente, mas vocês podem ir direto pra Steel Ball Run. Ok, então vamos ver. Vamos ver se a gente pode ir direto pra Steel Ball Run. Eu tenho minhas questões quanto a isso. Eu não sei se isso é verdade. Vocês vão descobrir por mim. Porque eu não comecei pro Steel Ball Run. Eu nunca li nada de Jojo. E todo mundo... Eu nunca li nada. Eu tenho muito conhecimento osmótico. E o maior conhecimento osmótico que eu tenho é que todo mundo tem... Ah, não, essa aqui é a melhor parte. Menos a parte 1. Acho que ninguém fala que essa é a melhor parte. E Steel Ball Run tá uma dessas, né? Todo mundo tem gente acho que fala que Steel Ball Run é Steel que Ball Run... mais gente acha que é a melhor parte. Metade das minha pessoas vai parte falar. favorita, mas eu só li metade de Jojo. Metade das pessoas vai falar ou 7 ou 4, a outra metade vai brincar entre o que sobrou. 8, não falam da 8. Na outra metade Não. Hoje eu Jojo acho Olham? muito maior do que todo o Jojo. resto em fandom. Não, ninguém gosta de Jojo Olham. Alguém gosta de Jojo. Eu já vi Eu adoro gente que Jojo. gosta de Jojo. Eu adoro Jojo. Ok. Bom, Então Enfim, é Jojo. Grandes, Uma das franquias mais pedidas nesse podcast em todos esses... Há muitos E a anos, gente- há muitos nossa. anos. E a gente E- esperou um número redondo pra colocar. A gente não pode fazer Jojo ser, sei lá, temporada 17. Foi completamente por acaso. Foi completamente por acaso, mas o ponto é, falaram muitas vezes pra gente, eu parei na parte 4, então eu vou pular pra Steel Ball Run. Muita gente falou, de verdade, várias pessoas falaram, dá pra ler Steel Ball Run pulando. Então você ouvinte que não leu Jojo,
quiser começar junto com a gente, está convidado. É. Teremos pessoas nesse exato status, o Judeu aqui acabou de dar o testemunho dele. Então, entra junto e vamos encarar, mas só daqui a alguns meses. Depois da maratona. Perfeito. Então, eu vou falar até mês que vem, mas mês que vem a gente não tá aí, né? Mas estamos aí também, então Sempre até tamo. mês que vem, gente. Até mês que vem. Até mês que vem.